Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 18 do 3 de 2026, às 18 horas, às 19 horas, estamos dando início à aula da disciplina de extensão. O assunto dessa semana, dessa aula vai ser o seminário. Então, aí, boa noite a todos. O grupo do Jubest será o primeiro grupo a apresentar, tá? Jubest, pode compartilhar o slide que vocês vão apresentar e fazer a apresentação, tá bom? Tá, peraí que eu não tinha me preparado para compartilhar um slide, não. Eu ia fazer uma apresentação, mas Não, com qualquer coisa eu consigo. Deixa eu ver, você eu tem um tenho ele slide aqui, aí só um já? segundo. Peraí. Vocês elaboraram o slide? Professor, boa noite. Vai ser obrigatória a apresentação do slide? Não, não precisa não, assim. Aí você compartilha o artigo que você vai fazer e Ah, a não, ideia, claro, com certeza. tá bom? Assim, Tá compartilha show. pelo menos o artigo, né? Se não Não, compartilhou, tá? sem problemas. E aí, assim, a ideia da proposta, você tem que ter pelo menos o rascunho dela, tá? Claro, Professor, eu coloquei no anexo lá do trabalho, do jeitinho que eu fiz para apresentar, porque o grupo fez, eu coloquei lá no anexo do trabalho que estava para colocar hoje também, viu? Não, beleza, tá? Deixa eu só olhar aqui, ó. Onde aqui. Compartilhar essa. Eu posso copiar e colar? Não, para Deixa eu ver. compartilhar essa setinha para Deixa eu ver cima. se Aí eu você consigo compartilha. compartilhar essa tela aqui. Jubert, Jubert, Oi. para compartilhar aí essa setinha para cima, acima depois da câmera aí, tá? Não, até compartilhar o seu. Eu não tô conseguindo, que eu baixei aqui. Eu não fiz um slide, eu só fiz aqui, tá aqui, ó. Não, assim, tanto assim, não tem problema. Só compartilha o artigo, compartilha a sua tela do seu computador, que aí você mostra o artigo, que rascunho que você fez aí, tá bom? Mas eu preciso escolher qual tela que eu tenho que compartilhar. Ele não tá aceitando eu compartilhar a tela. Deixa eu ver se é essa. Coloca toda a tela. Aí, pronto. Foi. Foi. Deixa eu ver. Compartilhou. Beleza? Beleza. Vamos lá, professor, a gente está fazendo até com uma dica, né, sobre a aula lúdica. Deixa eu só pegar aqui. Uma aula lúdica, proposta de extensão, peraí. Mostra o artigo aí. Um trabalho baseado em um artigo publicado na revista Boletim Técnico do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, FTM. Essa revista é um periódico eletrônico que publica trabalhos técnicos científicos produzidos pela comunidade acadêmica nas áreas de humanidade, ciência da vida, ciências exatas e da terra, trabalhando multidisciplinares. O objetivo da revista é divulgar conhecimentos científicos e experiências educacionais que contribuem para o ensino à sociedade. Para essa atividade, escolhemos o trabalho relacionado ao ensino de matemática. O artigo escolhido chama Desenvolvimento Desvendando os Mistérios das Frações. É uma atividade lúdica para o ensino das frações no ensino fundamental. Os autores são o Jean Marcel Capuzzi, Domingos Sávio Aquino Fortes e Steiner Claro Romão. O trabalho apresenta uma proposta de atividade educativa para facilitar o ensino de frações utilizando métodos mais dinâmicos e interativos. A ideia central é mostrar que a matemática pode ser ensinada de forma mais interessante através de jogos e atividades lúdicas. É uma atividade bem lúdica, sim, é bem legal o artigo, quem puder depois dar uma lida, a gente fez um resumo dele aqui, mas eu achei bem interessante porque se engloba uma coisa que eu gosto de fazer muito, que eu pretendo fazer muito, que é essa questão da aula lúdica, entendeu? O Gilbert, compartilhe o artigo. Em vez dessa parte aí, compartilhe o artigo para nós. Deixa eu achar ele aqui, que eu não cheguei a pegar ele. Eu tenho que abrir aqui no site, só um segundinho aqui. Só um segundo, não sei se vai.
Professor, Oi. pode continuar a apresentação enquanto eu procuro o artigo aqui, Pode, professor? pode sim. Então pode passar o próximo do nosso grupo apresentar aí, por favor, se eu não me engano, é a Gislene. Boa noite, professor. Meu nome é Gislene, eu vou dar continuidade na apresentação. O problema abordado, né, desse artigo que a gente está apresentando. Muitos alunos apresentam dificuldade no aprendizado de matemática, especialmente em conteúdos como frações. Isso acontece porque o conteúdo pode ser difícil de visualizar. O ensino tradicional nem sempre desperta interesse ou facilita a compreensão dos conceitos. E nesse caso, o trabalho do projeto é deixar a matéria mais interessante, né? Porque os alunos geralmente já iniciam um medo antes de aprender a matemática. E esse projeto, ele mostra o ensino da matemática de um jeito mais dinâmico, um aprendizado mais fácil, né? Eles vão aprender se divertindo e jogando. A metodologia utilizada, o artigo propõe o uso de atividade lúdica, ensino de fração. Entre as estratégias utilizadas estão jogos educativos, materiais manipuláveis e participação ativa dos alunos. Essas atividades permitem que os estudantes visualizem melhor os conteúdos da matemática. Obrigada. Agora, o aluno 5. Pode Achei o artigo aqui, eu vou compartilhar na tela, tá? Pronto. Professor, vou dar uma continuidade aqui no nosso artigo. Ok, tudo bem. A importância do método lúdico. O uso dos jogos e atividades lúdicas no ensino tem vários benefícios. Entre eles, aumenta o interesse dos alunos, melhora a participação em sala e também facilita a compreensão dos conteúdos e estimula o raciocínio lógico. Segundo o artigo, o jogo pode transformar o aprendizado em uma experiência mais prazerosa e eficaz. Aí tem a conclusão aqui do artigo. Os autores concluem que o uso dos jogos pedagógicos pode melhorar o ensino da matemática, principalmente em conteúdos considerados difíceis. A utilização de métodos lúdicos ajuda os alunos a compreender melhor os conceitos, participar mais das aulas, desenvolver o pensamento lógico. Assim, o ensino se torna mais dinâmico e eficiente. Agora pode dar sequência aí, o outro aluno. Fabiana. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor, né? Então, agora nós vamos apresentar a proposta da extensão, né? O nosso projeto, ele vai se chamar Matemática Divertida. Essa é a proposta, né, baseada num artigo, né? O que seria matemática divertida? Seria atividades lúdicas de matemática para escolas públicas ou algum projeto, né? Um projeto na comunidade que dá aula de reforço para crianças que têm dificuldades, né? O nosso público-alvo seria alunos do 6º ao 9º ano, né? Então, a gente usaria, como já foi falado, questão de jogos, né? Que já foi comprovado que levar a matemática lúdica a esses alunos reforça o interesse delas a aprender. Ver a matemática de uma forma que ela é, sem os cálculos, mas uma forma mais lúdica para trazer esses alunos para o ensino. Aquelas crianças que têm dificuldade, né, de ver a matemática no X, a questão, de ver as contas, né, ver a matemática um pouco mais lúdica. Essa é a nossa proposta. E o público-alvo seria de 6º ao 9º ano. Pode dar sequência. Boa noite, pessoal. Estava escutando? Meu nome é Daniel.
E eu vou explicar como que funciona, né? Como que vai funcionar o projeto, né? Funcionamento do projeto. Aí, no caso, a gente vai ter a realização de oficinas de matemática para incluir os alunos, né? Para criar um interesse, né? Porque os alunos são bem novos, né? E aí a gente são adolescentes e então precisa de um interesse. A gente vai ter a aplicação de jogos educativos. A gente vai ter desafios matemáticos. Desafios matemáticos podem ser desafios em grupos ou alguns individuais, né? Para criar também o interesse deles, né? Porque a gente sabe que quando tem desafio, brincadeira na aula, né? Nas atividades, as crianças, elas geralmente, elas participam mais. E atividades práticas. Aí a gente vai ter também o estímulo ao raciocínio lógico e o interesse pela matemática. É essa a função todinha do projeto, né? Para a gente trazer, vai ser um jogo, né? Essa é a intenção de, através do jogo, despertar o interesse dos alunos pela matemática, né? Porque o que a gente vê hoje a maioria dos alunos corre da matemática, parece que tem pânico, tem medo de matemática, né? Então a gente tem que despertar o interesse, né, através de brincadeira, né, aprender divertindo, né, com raciocínio lógico. E é isso aí, né, na verdade, né? Na verdade vai ser um projeto onde que a gente vai despertar o interesse dos alunos através de jogos, estimulação, oficinas, aplicações de jogos educativos, né? Como se fosse um jogo mesmo. Então eu te agradeço, é por aqui, eu vou ficando por aqui mesmo. Eu acho que eu sou o último aluno, né, da apresentação do projeto. E aí, se tiver dúvidas, vocês podem perguntar para mim ou para o resto do grupo. A gente abre para as perguntas já, né, pessoal? Então, beleza. Parabéns aí pela apresentação, tá? Era isso mesmo, assim, não quero nada formal, não. Acho que vocês entenderam bastante o objetivo. Por quê? Primeiro, vocês buscaram, eu até comentei com que foi, essa forma lúdica aí de apresentar um estudo de fração, que foi com jogos, e vocês pegaram uma ideia parecida, que era do Gilbert, eu tinha comentado, que é apresentar um projeto de extensão, que vocês colocaram como matemática divertida, não precisa ser esse tema mesmo, mas utilizando jogos, né, para aí vocês definindo qual que era o objetivo, que era melhorar o desenvolvimento desses alunos com matemática e tornar isso mais divertido, mais alegre, né? Não aquela questão com expressão. Definir o público-alvo, alunos de escola pública do 6º ao 9º ano. Então, é isso mesmo, vocês entenderam que é para a comunidade externa, que tem um ganho. Nesse caso, é uma transferência de conhecimento, vocês vão transferir conhecimento para a sociedade. E isso mesmo, tá? Parabéns. O próximo grupo aí, alguém quer comentar alguma coisa em relação ao trabalho, o que achou? A gente passar para o próximo grupo? Professor, Pode falar, Edmar. é o seguinte, na verdade, eu moro em Vertim, entendeu? Bem longe do pessoal aí. Eu até fiz o trabalho. Mas, como eu tenho que compartilhar no computador, eu estou falando no telefone, eu posso apresentar na outra aula, mas eu já estou aprendendo o trabalho já. O meu tema também é igual dos meninos, desvendando os mistérios das frações e uma abordagem lúdica do ensino fundamental, entendeu? Não, sim, tudo bem. Se hoje também pode apresentar dessa forma também. Você pode apresentar seu projeto dessa forma. Eu não vou olhar a layout, não. Vou analisar. Seria mais essa apresentação sua mesmo, tá? Porque Não vai assim, não vai dar para me compartilhar, que eu estou no telefone, entendeu? Não. Qualquer coisa você pode apresentar pelo celular mesmo, tá bom? Se der tempo, hoje todos apresentam. Ok. Ok? Assim, eu não vou tirar nota sua em relação a isso, não, tá? Tá. Então tá bom. Não, beleza? Beleza. Professor, nosso grupo já pode apresentar. O Lucas realmente falou que não vai conseguir entrar. Quem que é o grupo? É o Leopoldo, o Dias... Peraí, desculpa, Leopoldo. Leopoldo, o Dias... Qual que é o nome? Dias? Dias. Não, desculpa. Falamos juntos. Geás e Dias. Isso, Geás e Dias. A Gease. Beleza, agora que eu entendi.
Rafael também? Isso, Rafael Ribeiro. Isso. E aí tem o Lucas da Silva, mas ele não está presente. Qual que foi a justificativa dele? É que ele tem aula presencial nesse Não, momento. beleza. Eu vou considerar a apresentação dele hoje, tá? Tá Como ótimo. vocês, como grupo, tá bom? Agradecemos. Tá? Então, são 4 integrantes. Leopoldo, Gease, o Rafael Queiroz, né? Isso, E o Lucas Silva, né? isso. Não, beleza. Aí você pode compartilhar a tela, tá? Ou se não ficar, fica a seu critério. Só um instantinho pra colocar a apresentação aqui. Vocês são de qual polo? Uberaba, né? Araguari. Araguari, né? Tá dando para ver direitinho aí? Sim, perfeito. Só para plantar com a apresentação. Eu vou fechar meu microfone, vou deixar por conta de vocês agora, tá? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael. Então, a proposta do nosso trabalho, né, Clube de Ciências, da análise de uma experiência, a proposta de um projeto de extensão. Pode passar. Então, a ideia do nosso grupo, né, foi identificar ali dentro do boletim técnico do IFTM um relato, um arquivo ali que a gente se interessasse, né, e fizesse uma análise crítica em cima desse projeto, e no final a gente propôs um projeto de extensão universitária. O artigo que a gente pegou, o relato, na verdade, é o ensino técnico integrado ao ensino médio e a implantação de um clube de ciências, algumas reflexões. No nosso trabalho, a gente vai ter como foco, né, a área de ciências exatas, então a gente vai buscar ali as metodologias mais eficazes para a gente implantar durante o projeto de extensão. Tá? Então, basicamente, a gente vai fazer isso durante o nosso projeto. Como eu havia citado o nome, né, o ensino técnico integrado ao ensino médio e a implantação de um grupo de ciências, esse relato ele traz ali a importância de criar um grupo, né, um clube de ciências, né, para trazer mais uma forma do aluno conseguir identificar e correlacionar ali os itens que são discutidos durante os seus estudos, tá? Então, esse artigo ele até denominou o nome do Clube de Ciências de BioQIF, né? Ele surgiu em 2018 como uma iniciativa de professores ali de Biologia e Química para atender alguns alunos ali que tinham um interesse mais em formação científica. Então, eles tinham ali como abordagem... Pode voltar o ponto. Isso, pode ficar. Esse aí. Então, o objetivo desse estudo, né, das autoras desse artigo, né, foi criar esse clube de ciências, né, para poder estimular os alunos, né, a esse interesse científico e aprofundar ali no aprendizado do aluno ao ensino técnico integrado. E uma das abordagens que eles trazem ali, o marco que eles tiveram, foi ter uma abordagem interdisciplinar. Então, tem até um item lá um tema que eles trazem, né, que é a energia a partir das plantas, né, que aí ele conseguiu integrar diferentes disciplinas, né, biologia, química, física, então cada área ali trazendo um pouquinho do seu conhecimento. E um ponto bem importante, relevante desse artigo também, desse relato, é que o protagonista central desse clube de ciências é sempre o aluno. Então, ele sempre estudava ali pontos, né, que os próprios alunos traziam para as salas de aulas em discussão ali com os professores. Então, esse protagonista central aí, o aluno, é bem importante, que o aluno ele vai se sentir importante, ele vai trazer coisas que ele tem mais dificuldade. Então, tem esses relatos, né, eles expõem muito esse relato, né, dessas importâncias, dessas abordagens. Pode passar o ponto. Próximo Dias. Então, nós mostramos nesse slide como o clube de ciência funcionava na prática, com foco na participação ativa dos alunos.
O clube funcionava baseado, basicamente, na escolha de temas pelos alunos, pesquisa sobre o tema, atividades práticas e experimentos, e apresentação dos resultados. Um ponto interessante que o artigo mostra para nós é a diferença da escola tradicional e da iniciação científica deste grupo. Esses alunos não eram da escola tradicional. O grupo começou apenas com 2, um de cada área. E eles demoraram 6 meses, foram os primeiros 6 meses do projeto, para conseguir escolher a primeira temática aonde eles iriam iniciar os estudos. Ou seja, eles ficaram 6 meses para sair do zero e escolher um tema para iniciar. E o aluno, como que ele aprende? Investigando, fazendo os testes, testando, experimentando, explicando para os outros colegas. Tipo nós estamos fazendo agora, nós temos o nosso artigo, estamos explicando para vocês. É até mais fácil para nós mesmos entender o artigo, para nós aprender sobre esse artigo. E o papel do professor no BioKIF era simples, era orientar, mediar o aprendizado e aprender também junto com os alunos. Porque o artigo deixa claro que o professor não sabe tudo, ou seja, ele não tem todo o saber. E o professor tem que sair do conforto e estudar também, junto com os alunos. Assim, a ideia central mesmo é o foco. O foco é aprender fazendo, onde o aluno deixa de ser passivo e passa a ser o protagonista. Já no nosso próximo slide, aqui estão os principais resultados observando com o Clube de Ciências. O clube gera mais engajamento, aumentando o interesse dos alunos, maior participação nas atividades, no aprendizado, além da sala de aula. O aluno também ele desenvolve um pensamento crítico. Ele começa a questionar, pesquisar, analisar e tirar conclusão. O aluno desenvolve habilidades importantes, trabalhando em equipe, comunicação, resolução de problemas. E isso vai além dos muros da escola, porque há um compartilhamento de conhecimento, incentiva a cultura científica, envolvendo outros alunos e pessoas fora também da escola. Ou seja, o Clube de Ciência contribui tanto para o aprendizado quanto para a formação pessoal dos alunos. Já no nosso próximo slide, a partir dessa experiência surgiu a inspiração para a criação do nosso projeto. O que aprendemos com o artigo? A importância da prática, a participação ativa dos alunos, a aprendizagem baseada em pesquisa. E o papel da universidade é levar conhecimento para a sociedade, criar projetos de extensão, impactar a comunidade. E como ideia central, adaptar um modelo que já deu certo e aplicar em outra realidade. Nós vamos pegar esse modelo que deu certo, do BioKIF, e vamos aplicar a nossa realidade, para nós ampliar o acesso à ciência. A extensão universitária é a ponte entre o conhecimento acadêmico e a sociedade. No nosso próximo slide, agora sou eu, professor. Muito obrigado, Tias. Então, boa noite para todos. Eu sou o Leopoldo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Obrigado. Sim. Bom, pessoal, eu quero apresentar para vocês a nossa proposta, o nosso projeto de extensão. O nome que nós criamos é Ciência em Ação. É baseado nessa ideia do BioKIF, que é basicamente um clube de ciências, em que a ideia é desenvolver, principalmente com prioridade, uma escola pública parceira. Qual é o propósito? Fomentar cultura científica, raciocínio lógico e protagonismo juvenil entre os estudantes. Na imagem, você pode ver principalmente mulheres. E aí eu queria aproveitar que esse é um mês que nós temos a valorização das mulheres na ciência, a Semana da Valorização das Mulheres que Fizeram História. Então, é importante também mostrar para as meninas, para as garotas de ensino fundamental e médio, que elas também podem ser cientistas, apesar das barreiras e dos entraves históricos que aconteceram, e essa valorização ela acaba sendo muito importante. Mostramos
histórias de cientistas como Berta Lutz, como a Marie Curie, entre vários outros que a gente poderia citar aqui. Então, a ideia de colocar essa imagem especificamente é essa, a valorização das mulheres na ciência. Nosso público-alvo são alunos, de um modo geral, do ensino fundamental 2, que é do sexto ano, ou do ensino médio. Prioritariamente, escolas públicas, mas, caso haja possibilidade, também de escolas privadas que sejam selecionadas em parceria com a direção escolar. Beleza. E aí, qual é o nosso plano de ação? Nosso plano de ação se desenvolveria em 3 etapas principalmente. A ideia é que os alunos sejam protagonistas, os alunos, os estudantes, sejam protagonistas do nosso público, Ciência e Ação. Eles é quem vão desenvolver as atividades. A gente vai atuar como norteadores, como facilitadores. E nessa proposta, talvez o primeiro que vai despertar algum interesse seriam as oficinas de robótica com sucata. Bom, quando a gente diz sucata aqui, necessariamente não é lixo. Só seria uma utilização de materiais recicláveis, a utilização talvez de seringas ou de borrachinhas, de bolinhas, para fazer alguns experimentos que envolvessem a robótica. Principalmente usando aí, no caso, hidrodinâmica, mecânica de fluidos. Então, basicamente, a gente poderia estudar como funcionam os movimentos, como é que funciona o torque, e outras ações baseadas nas ciências. A segunda etapa seria a experimentação, como a gente prefere nas ciências exatas, experimentação relacionadas à física e à química. E aqui, pessoal, o foco seriam experimentos de baixo custo. Mas, apesar do seu baixo custo, seriam de alto impacto. Por quê? Porque o menino, o estudante, no caso, ele para de deixar de ver as ciências apenas no papel, assim, tanto de formulita, ele não sabe como que ele vai usar, para que ele vai usar, não tem nem ideia, e ele passa a ver a ação prática daquilo. Ver como que funciona, por exemplo, um processo de eletrização. Aí ele vai lá, ele vai mostrar como que um experimento bem simples é que de colocar a caneta na parede, prender a caneta na parede. Como que isso funciona? Uma experimentação simples. E a partir dessa experimentação, a gente estuda os fundamentos, os conceitos fundamentais dessa área que foi apresentada. E a terceira etapa seria a participação e preparação para as Olimpíadas do Conhecimento. Em especial, a gente tem a OBF, que é a Olimpíada Brasileira de Física, a OBQ, que é a Olimpíada Brasileira de Química, a gente tem a ONC, que é a Olimpíada Nacional de Ciências, a OBM, a Olimpíada de Matemática, entre várias outras. Então, a gente pode usar também a Olimpíada Canguru, que é a Olimpíada de Matemática. Então, seriam várias outras possibilidades de Olimpíadas. Visto que, inclusive, os projetos olímpicos hoje, em algumas universidades, garantem vaga para a universidade. Então, por exemplo, hoje a Unicamp tem parte das suas vagas reservadas para alunos medalhistas em Olimpíadas. Ele pode ingressar sem ter que fazer o processo seletivo tradicional. Então, essa preparação para a Olimpíada pode ser a diferença futura entre esse estudante fazer ou não um curso superior. Para que tudo isso seja possível, é necessário uma parceria estratégica. Com quem? Com uma escola parceira. E aí, pessoal, se a gente não conseguir, principalmente na escola pública, que é o nosso público-alvo, a gente partiria também para a iniciativa privada. O cronograma que a gente sugere é um cronograma de até 6 meses. Claro, quanto mais tempo nós tivermos, mais coisas a gente pode realizar. Mas com pouco tempo dá para fazer alguma coisa também. Beleza? Excelente. E que resultados a gente espera colher? E quais impactos do projeto? Principalmente esses impactos. Bom, o impacto vai ser multifacetado, ou seja, a gente vai visualizar ele em várias maneiras. E ele é necessariamente positivo. Por que necessariamente positivo? Porque com o engajamento desses alunos, necessariamente vai haver um acréscimo no conhecimento. E aí um acréscimo tanto no processo de ensino-aprendizagem, como nas aplicações práticas desse projeto. Então, primeiro, para os alunos e para a escola, a gente vai, primeiramente, despertar vocações científicas, vai buscar melhorar o desenvolvimento escolar e o desempenho escolar dessas crianças e desenvolver algumas habilidades, como trabalho em grupo, como investigação e entre outras coisas.
Para nós, estudantes universitários, o principal ganho será nas habilidades de liderança, de ensino, de gestão de projetos, de aprofundamento do próprio conhecimento científico, visto que a gente constrói o conhecimento junto com os alunos. E, por fim, para a comunidade, a gente fortalece o vínculo entre a universidade e a sociedade, que é, na verdade, a proposta de todo projeto de extensão, né? Promovendo a inclusão e o acesso ao conhecimento científico, principalmente esse finalzinho. Acesso, pessoal, como eu disse, a ideia é dar acesso ao máximo de pessoas possível. Por fim, gente, a ideia aqui é fazer uma pequena conclusão, que ao longo dessa apresentação a gente pode explorar a experiência de um clube de ciências. O artigo, eu vou até mostrar aqui para vocês, pessoal, se eu consigo alterar aqui. O artigo que a gente escolheu, já deixa eu passar. Agora sim. Esse é o artigo que a gente escolheu. Então, passar aqui de olho sobre ele. Ensino técnico da ensino médio, votação de um clube de ciência. Algumas reflexões. Vai passar o artigo, da Biotif, falando um pouquinho sobre ele e tal. Mas essa é a temática do que aconteceu, relato do que aconteceu, como é que foi os grupos, como é que se desenvolveu todo o processo. Esse é o artigo que foi publicado. Ok, gente? E no mais, pessoal, agradecer a todos pela atenção, pela participação e abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Parabéns aí, Leopoldo, Geazi, Rafael e Lucas, certo? Gostei muito, assim, porque todos, tanto do primeiro grupo como vocês aí, entenderam o que é extensão. Essa extensão é você sair dos muros da universidade, não com um projeto de ensino dentro da universidade, não com pesquisa, mas sim uma transferência de conhecimento. Assim, bem definido o público-alvo, só porque eu não entendi, vai ser um clube ciência só para meninas ou vai ser no geral, Leopoldo? Não, professor, ele é no geral. No geral, eu citei as meninas por causa da semana que a gente teve, né? Assim, talvez... Desculpa, pode. Tá. Que a semana do 8 de março, ela foi declarada, acho que foi em 2025, se eu não me engano, como a semana da valorização das mulheres que fizeram história. E aí inclui nas ciências e tudo mais. Então, aproveitando esse mês, eu coloquei essa imagem para a gente tentar trazer mais meninas para as ciências. Porque, no fim das contas, hoje a gente sabe que a grande maioria das mulheres, elas acabam indo para as áreas médicas, para as áreas de humanas, poucas para as áreas de exatas. Se elas quiserem, elas têm espaço. A gente gostaria muito que elas participassem também. Sim, muito bem. Nesse semestre, eu estou desenvolvendo 2 projetos de extensão, até dentro da disciplina de extensão aqui no nosso campus. A gente vai desenvolver uma plataforma de cadastro de currículo e oferta de emprego só para mulheres. E o outro é um desse chatbot para denúncia de violência contra a mulher. Entendeu? Seja violência física, de assédio, de tudo. Certo? Vinculada a uma instituição. Seguinte, daria para fazer até para meninas, se vocês quiserem, uma ideia boa. Dá para fazer no público geral. No trabalho de vocês, assim, vocês estão pensando ele, eu trocaria o nome, Ciências em Ação, tentaria colocar alguma coisa de exatas. E outra coisa que tem, porque esse projeto, a gente termina ele, vai ser um cronograma, vocês vão começar a escrever, a gente aqui está só no aquecimento. Então, de execução mesmo, vocês vão executar ele entre 2 a 3 meses, porque aí é a fase de finalização de relatórios. Mas nada impede que, por exemplo, vocês comecem esse projeto esse semestre, o semestre que vem a gente escreve uma nova proposta muito parecida e ela vai ganhando peso e vocês caminhando. Tanto o primeiro, como essa matemática divertida, como essa ciência em ação, ou um clube, né? Um clube de estudos, vamos pensar assim. Que aí pode ser
alguma coisa, o clube de ciência, alguma coisa assim, voltado para a área de matemática mesmo, eu acho que era melhor. O que eu fiquei com medo? Lá, por exemplo, quando você foi fazer sua apresentação, falar assim, vai ter um clube em robótica, vai ter um estúdio de Olimpíadas. Como vocês vão estar definindo, eu acho que vai ser isso, a gente vai definir, eu vou ajudar vocês, esses encontros presenciais, eu vou marcar com vocês, eu vou ajudar vocês a escreverem esse grupo, até eu vou compartilhar meu WhatsApp com vocês, cada grupo, eu vou estar em cada um dos grupos de vocês de WhatsApp, a gente está conversando para me ajudar, entenderam isso? Depois a gente vai definir os líderes e aí eu vou entrar, vou ajudar vocês até a escrever os projetos aí e vou dar um feedback com vocês, tá bom? Então, assim, o que eu acho assim, aquelas ações ali, elas vão ter que ser um pouquinho mais simplificadas, tá, Leopoldo? Agora que o senhor está falando, eu pensei o seguinte, essa é a disciplina de extensão 1, correto? Isso. Vão haver outras. Então, é o que eu pensei agora. Talvez a gente possa fatiar o projeto em etapas. Isso, aí pode ser esse aqui ser um, depois ser o outro, e sempre continuar com esse clube. E aí, no final do artigo, por exemplo, no final, a hora que você estiver na extensão 3, a gente vai fazer uma mega publicação naquele boletim técnico. Um artigo desse aí. Entendeu? Aqui no etapa 1. Então, assim, entendeu? Então, isso pode caminhar. É muito boa essa ideia. Tá? Talvez assim, o que vai mudar de um projeto para o outro? Vai ser as ações a serem realizadas. Excelente, gostei da ideia. Não, beleza? Então, assim, muito bem, assim, aí, se a gente não conseguir aí terminar a apresentação, mesmo que na próxima semana, eu acho que é interessante vocês participarem, porque aí eu já vou mostrar para vocês o modelo que a gente vai escrever o nosso projeto de extensão. E aí eu vou pedir para vocês rascunhar ele e apresentar. Aí não vai valer nota lá, mas é interessante vocês apresentarem, porque aí a gente está compartilhando. Porque vocês entenderam o que é, lendo esses boletins técnicos, assistindo às aulas aí, quem participou das aulas, então entendendo, vocês todos estão, que apresentaram até o momento, estão se bem conscientes do que é um projeto de extensão e tudo. E aí eu falei, vamos apresentar, o que eu preciso? Eu preciso definir qual que é o meu tema, qual que é as ações que eu vou realizar, qual que é meu público e qual é o resultado que eu manejo. Talvez eu cheguei aqui e fiz um projeto, não tive aquele tão interesse do público. Então a gente vai conversando isso e a gente pode ir mudando, adaptando, certo? Parabéns aí, eu gostei muito, tá? Sim, vocês pegaram a essência da ideia, tá? Quem tá aí que vai apresentar mais hoje? Oi. Tudo bem? Posso ser o próximo? Pode. Vitor, quem é seu grupo? Apenas eu. Só você, Vitor? Isso. Você é de qual Sou de Uberaba. Uberaba? Pode apresentar. Mas assim, por enquanto, tenta reunir com mais pessoas, Vitor, até para você executar o projeto de extensão, tá? Tornar mais fácil, tudo. Nada impede você fazer ele individual, tá? Certinho. Beleza? Beleza. Bom, o projeto que eu vou apresentar chama Alma Não Tem Cor. Ele é um projeto mais de cunho social, conquanto ele foi realizado por 2 alunos, né? Um de computação gráfica e um de técnica de eletrônica. Então, ele é da área de exatas aí. Basicamente, eles pegaram e fizeram uma pesquisa em relação a essa pauta racial, né? Então, eles procuraram em livros, revistas, nesse conteúdo midiático, filmes, músicas, e elaboraram um site para conscientizar a galera, né, em relação à diferença que existe entre o tratamento de pessoas brancas e o tratamento de pessoas negras. Eu achei um trabalho bem interessante, igual eu falei, ele parte desse cunho social de perceber, né, esse racismo velado que existe dentro da sociedade. E o que acontece? Eu escolhi esse trabalho porque, fazendo a leitura aqui, né, desse relato de experiência do pessoal, eu me lembrei de um projeto que eu participei dentro da minha outra graduação, que é o Direito. Eu participei como voluntário, não como, né, aluno, né, desse projeto, mas a gente foi na instituição de meninos e meninas, que eles prestam auxílio para jovens ingressarem no mercado de trabalho.
E o nosso cunho, né, era explicar algumas leis trabalhistas em relação a quais são as obrigações, quais são os deveres, quais são os direitos desses alunos que entrariam dentro do mercado de trabalho como CLT, né? Mas ali eu percebi, né, constantemente, né, depois que eu entrei na faculdade, eu me percebo mais dentro do ambiente e vejo como eu sou uma pessoa privilegiada. A maioria da galera ali era como eu, pessoas negras, e eu sempre faço parte de ambientes em que as pessoas são brancas. Então, por exemplo, no meu curso de Direito, eu já estou no 6º semestre, e só agora eu fui ter um professor que é negro. E é muito engraçado a gente perceber isso e, bom, entrar nessa pauta, né, porque a gente tem um choque de realidade quando não faz parte do nosso dia a dia essa situação. Então, o que eu pensei? Atrelar esse... eu não quero fazer um projeto de cunho social, né, trazer para esse ponto de racismo e cunho racial nesse sentido, mas fazer um projeto que prepare os alunos para entrar no mercado de trabalho. Por quê? A gente estava lá, então a gente teve contato com as outras pessoas que estavam, né, auxiliando em outras áreas. E eu percebi que os alunos não conseguem fazer um resumo de uma situação básica que aconteceu. Eles não conseguem elencar números em ordem crescente ou decrescente. Então, tinha uma atividade lá que eles precisavam colocar os valores, né, de cada item em ordem crescente. Então, 17,50, 18,25, 18,35, e muitos alunos se embaralhavam nessa hora. E aí eu pensei, né, no projeto de matemática ser nesse sentido, de preparar eles para o mercado de trabalho, nessa hora da inserção. Então, aproximar a matemática que eles veem no dia a dia lá na escola para o dia a dia dentro do mercado de trabalho. Eu pensei em trabalhar com alunos do 3º ano do ensino médio, né, com o objetivo geral de capacitar esses estudantes para utilizar os conceitos matemáticos na situação do dia a dia ali do trabalho, né. Dentro de objetivos específicos seria desenvolver o raciocínio lógico e a autonomia, aplicar conceitos matemáticos em situações do cotidiano profissional, trabalhar noções de educação financeira, porque não necessariamente a gente precisa trabalhar só ao ponto deles entrarem e estarem dentro do mercado de trabalho, mas também no sentido de como administrar o seu salário, como lidar, né, com essa nova renda que vai entrar na vida deles, estimular a tomada de decisão conscientes e críticas. Isso eu acredito que vai estar em todos os projetos, né? E o ponto principal seria preparar os alunos para processos seletivos, que, igual eu comentei com vocês, na minha vivência, eles não conseguiam colocar números em ordem crescente. Eu acredito que seria de grande ajuda ali. Eu pensei em fazer esse projeto da seguinte maneira: seriam encontros semanais ou às vezes quinzenais, né, para que a gente conseguisse passar essas noções para eles do dia a dia, de como que funciona às vezes em uma empresa, ou que seja no caixa de uma loja, trabalhar com situações de entregar o troco, contagem rápida de dinheiro, né, truques para facilitar esse processo para eles. E nesse sentido, né, construir o projeto em cima disso. Sempre focando com o aluno em primeiro plano, com ele sempre guiando, né, trazendo os problemas, às vezes, do cotidiano dele, para que a gente consiga trabalhar aí essa parte da matemática dentro de processos seletivos básicos que eles provavelmente vão ter que passar. Com isso, eles vão melhorar a compreensão e melhorar como, né, aplica a matemática no dia a dia deles. Mais uma vez, o desenvolvimento do pensamento crítico vai dar uma segurança para os alunos, porque, igual eu falei, a intenção é trabalhar métodos práticos e simples para a contagem de dinheiro, nesse sentido, em geral mesmo. E acredito que seja isso, a apresentação do trabalho. Se tiver ficado alguma dúvida, eu estou à disposição. Não, beleza. Parabéns, Vitor. Aí, acho que o tema que você falou, como os projetos de extensão que você apresentou do artigo, vem de cunho social, que é uma das atividades de extensão universitária, certo? E aí você veio e apresentou. Qual que é o título do seu trabalho lá, do seu projeto que você pensou?
Eu coloquei números no meu dia a dia. Botei. É o Matemática para o Mundo do Trabalho. Ah, matemática para o mundo do trabalho. Eu coloquei números no meu dia a dia, que foi mais ou menos a ideia sua. Você definiu o público-alvo, alunos do terceiro ano, e preparando eles para a inserção no mercado de trabalho. Muito bom, sabe? Uma ideia boa e aplicável, né? E também, assim, eu acho que isso tem ganho, sabe? Muito, muito, muito mesmo, sabe? Aqui eu deixei números no meu dia a dia, eu não vou tirar, mas depois esses nomes aqui não precisam ser esses, mas a ideia é você entender bem que é o projeto de extensão, tá? E aí, alguns de vocês, eu falei, né, trabalhos nas ciências exatas, mas vocês podem desenvolver alguns projetos de extensão também de cunho social que tem de várias inserção aí na sociedade. Beleza? Muito, muito parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Vitor? Não, beleza. E parabéns, viu, Vitor? Vitor, assim, teve alguns, eu acredito que vai ter alguns alunos lá do seu polo que não apresentou e que também estão sem grupos. Qualquer coisa, chama mais gente para entrar nesse projeto seu. Vocês têm o grupo do WhatsApp de vocês da turma aí, tá? Tenta trazer mais pessoas pro seu grupo, tá? A ideia é certo, boa. vou conversar com eles. Tá? Sua ideia é boa, tá? Obrigado. Eu acho... Aí, só uma dúvida, pode continuar. Quem falou, hein? Eu mesmo. Em relação a... Eu vi que teve um aluno aqui que ele está tendo aula, né, e ele não apresentou e você falou que vai considerar. Eu, por exemplo, faltei na aula hoje para poder apresentar esse seminário aqui. Como que funciona nesse sentido? Porque eu sempre, no primeiro semestre, né, eu sempre assistia às aulas e seguia por isso. Aí você marcou o trabalho, como que fica? Tem como eu fazer um vídeo, às vezes, e mandar para você? Não, em relação a essa aula aqui de hoje, por exemplo, no seu caso, que vai apresentar o projeto, a gente vai ter essa comunicação até pelo WhatsApp, sabe? Certo. Assim, o que eu quero? Quero que vocês apreciem, porque me ajudar vocês no andamento desse desenvolvimento desse projeto de extensão seu, tá, Vitor? Positivo. Tá? Eu considerei aqui porque isso aqui é inicial, não é essa nota que vai reprovar, tá? Eu vou tirar uma nota dele e tal, porque os meninos falaram que ele falou, mas, por exemplo, no seu grupo, se for só você a pessoa que é líder do grupo, aí eu preciso saber o que está acontecendo, tá? Porque agora eu vou trabalhar com os grupos, o grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá? Então, assim, era interessante, talvez, então, até você ter mais alguém no seu grupo, porque depois vai ter um seminário lá final que vocês vão apresentar para mim o que vocês executou da extensão, certo? Mas o que eu preciso? Eu preciso de um contato com o grupo, tá? Pelo menos uma dessas pessoas do grupo aqui está presente aqui no meu encontro para a gente conversar. E aí, o que vocês fizeram? Aí depois a gente vai passar isso. O que vocês fizeram? O que está acontecendo? Já estão conseguindo escrever o projeto? Vocês já conseguiram parceria com a escola? Para me entender, porque vocês têm que executar esse projeto na prática, tá? Positivo. Então, assim, obrigado. Por isso, assim, que é interessante, eu não vou pôr, eu tenho um outro compromisso nesse horário dessa aula, tal, mas assim, ou que, por exemplo, igual eu falei, o outro aluno lá, ele podia ter saído 10 minutos e apresentado aqui junto, tá? Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso marcar um dia que for uma atividade avaliativa dessa, eu mudo a data dela, eu coloco ela no sábado, tá? Eu gostaria. Então assim, mas essas aulas aqui, gente, o seminário, em vez de ser essa data aqui, eu vou mudar ele para que ele aconteça no sábado, tá? Então, assim, isso não tem problema. Eu cancelo a aula da semana e marco a aula para o sábado. Vocês não vão ter fazendo. Mas o que eu preciso? Eu preciso de pelo menos um líder de grupo comigo presente aqui, tá? Beleza? A Fabiana levantou a mão. Professora, eu só quero pontuar que o nosso polo, ele está bem reduzido, né? Então, se eu não me engano, nessa última aula presencial, a gente só está com 8 pessoas. Não, beleza, assim, é isso que eu quero ter noção de quantos estão participando ou fazendo as atividades, porque eu vou até mandar para... O que eu vou fazer? Depois desse encontro aqui, todos vão apresentar até semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou deixar... Qual o grupo que falta hoje para apresentar? Só me fala os integrantes do grupo. O professor, está faltando eu, que sou o Edmar de Minas Gerais, Betim, entendeu? Edmar, vou fazer o seguinte, você vai procurar um outro artigo, tá?
que não seja aquele que já foi apresentado, se apresentar para mim na próxima semana, pode ser? Ele é do nosso polo, professor. A gente não pode adicionar ele no grupo? Vocês têm quantos? Nós temos 5. Não, deixa ele por enquanto. Porque assim, talvez apresenta mais gente lá do seu polo, tá, Vem Edmar? comigo, Edmar. Hã? Oi? Vem comigo, Edmar. Não, beleza, então. Edmar, você quer entrar no grupo do Vitor? Antes sim, não tem problema não. Aí só porque que acontece? Você entrou no grupo do Vitor, tá? Aí eu quero que você me apresente o artigo lá na próxima semana, pode ser? Ok. Ou se não, me apresenta esse artigo aí que você ia fazer, pode apresentar ele aí, eu já considero sua nota, tá bom? Professor, Oi, quem falando? quem está falando é Dalila. Ô, Dalila, tudo jóia? Tudo bem. Deixa eu falar com o senhor agora. Eu também estou sozinha. Eu sou do Polo de Araguari. E eu chamei os meninos para participar. Eu e o menino também fez um trabalho, só que eles já estavam com outro menino. Então, o que acontece? Acabou que também é um polo bem... Oi, caiu a ligação, o seu áudio. Dalila? Caiu mesmo, para mim também. Oi, professor. Oi, tudo bem? Tô ouvindo. Só porque o dela caiu. Tá. Eu vou... Na verdade, é o mesmo trabalho que o pessoal apresentou do primeiro grupo, entendeu? Eu já tinha feito até a formatação do trabalho todo, eu não sei se está certinho. Não, beleza, pode apresentar aí pra gente. Eu preciso compartilhar ou Não, posso falar? não precisa, pode só falar, tá? Tá, professor. Oi, Isaac. Peraí, Edmar. Isaac. Eu também tô no Polo de Araguari, igual a Dalila falou, e acabou que nós dois ficou sozinho. Não, então, Porque... vocês dois, Isaac, vocês dois se organizam e façam um grupo. Mas aí vai ter que ver que dia vai ficar essa apresentação aí. Não, vai ficar para a próxima quarta-feira, tá? Porque a próxima quarta-feira eu não consigo, não. Ah, tá. A Dalila consegue na próxima quarta-feira? Ah, eu tenho que ver com ela, não sei os horários dela. Por isso, um dos motivos de a gente não fazer junto foi isso, foi questão de horário que não batia. Ah, tá. Porque assim, o horário da aula síncrona é nesse horário, tá? Então assim, eu tô... Aí, em que horário você conseguiria? Eu teria que ver porque eu trabalho em turno. Não, é porque entendeu assim, porque isso aí seria você ligar o WhatsApp o WhatsApp não, o Meet e dá para falar em 10 minutos, 15 minutos, certo? Então assim, então tentem organizar aí para você, Dalila. Aí então, Edmar, vou deixar essa apresentação sua para a próxima aula, tá, Edmar? Beleza? Assim, é porque eu preciso dos grupos definidos pra gente começar, para vocês já começando. Os grupos aí já estão se organizando, tá, Isaac? Beleza? O restante vou o seguinte, eu quero ter no próximo encontro para mim ter noção de quantos alunos mesmo estão participando, tá? Então você pode falar pro pessoal que eu estendi, manda mensagem lá, o professor estendeu o trabalho até na próxima semana, para os professores, para os alunos que não apresentaram, tá? E eu não vou tirar nota, não vou tirar nada. Só porque é o seguinte, eu preciso dos grupos, tá? Porque tem vários alunos aí que ou talvez não estão indo mais. Por exemplo, o polo de Araguari, eu acho que tem 8 alunos e no polo de Uberaba tem 14, tá? Então, Estamos com 8, professor. 8? 8. Aqui só está faltando uma aluna, que é a Juliana, que ela não foi na aula passada, a gente não sabe se ela vai continuar ou não. O resto tá tudo aqui na aula. O polo Uberaba tem quantos alunos hoje? 8. E Araguari?
Araguari, a gente não tem certeza, porque geralmente vai alguns de manhã, alguns à tarde, então tá um pouco separado, assim, a turma. Mas ativo mesmo... Aqui, por exemplo, o Isaac é de que polo? Araguari, da Lília. Então, por enquanto, aqui tem 6. Sim, eu acho que são esses, né, pessoal? Já... Sim, eu acho que são esses. Eu acho que é 6, né? 5, 6. Tem, a Carol continua? Não, a Carol, ela parou. Parou, né? Então, é o seguinte, Araguari, o Isaac aí e a Dalila, na próxima semana os dois se organizam aí e me apresentam a proposta de vocês. Então, vocês estão falando que no grupo de Uberaba tá faltando a Juliana. Vitor, você conhece a Juliana? Vitor? Eu conheço todos. Você verifica lá quem quer entrar mais no seu grupo e adiciona a Juliana no seu grupo também, tá bom? Positivo, sem problemas. Aí só porque só uma coisa, o Edmar ele é de outra cidade, como que ficaria nesse caso? Aí ele vai te ajudar a fazer os documentos, a preparar material, porque você vai ter que fazer isso aí, tá? Certo. Beleza? Aí você coloca ele como essa parte aí, que as ações dele vai ser preparar material, essas questões aí, tá bom? Tranquilo, ele fica na parte da preparação do material e eu da execução. Isso, Fechou. e aí a Juliana também, tá bom? E aí você verifica. Aí vocês verificam, porque aí agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí os outros eu não sei. Vocês falaram que já não estão participando. Certo? Depois do Isaac apresentando aí mais a Dalila, o grupo de Araguari, se for mesmo somente os 6, vocês podem fazer um grupo só, tá bom? A Dalila acabou de mandar no grupo dela aqui que o computador dela parou e ela tá tentando resolver. Não, certo? Então assim, vocês já deixam até o recado para ela, que é para ela apresentar mais o Isaac na próxima semana, valendo essa nota dos 10 pontos. E aí, dependendo, conforme for, se ninguém mais apresentar ali, se não tiver mais nenhum integrante, vocês mandam no grupo lá no grupo de vocês quem vai continuar no curso mesmo, tal. Se forem só os 6, vocês podem fazer só um grupo. Aí a gente vai ter 3 projetos de extensão, 2 em Uberaba e 1 em Araguari. Tá bom? Beleza. Beleza? Então, assim... Professor, Oi, quem falou? Mesmo que eu não consiga vir, se eu fizer cada Dalila ela apresentar sozinha, tá valendo? Tá bom, assim, eu vou considerar, tá? Eu vou tirar uma nota, eu vou dar só 60% da nota para vocês, tá? Até pro Rafael aqui, que não veio hoje, e para você, dessa atividade. Mas ela fala só 10 pontos mesmo, tá? Não, beleza, mas eu tá, assim, pelo menos você vai ganhar presença nela, tá bom? Isaac. Não, mas eu vou tentar participar. Tá, assim, aí sim, 5 minutinhos, só falar, ó, pessoal, eu não vou poder falar muito, mas eu tô aqui e tal, só para ficar registrado como é gravado mesmo, tá bom? Beleza. Tá? E... Quem? Você falou Rafael que não veio hoje, tem outro Rafael? Oi? Tem outro Rafael na equipe? No grupo aqui? Dos estudantes? Não, aqui eu coloquei só um Rafael aqui presente. O outro que falou... porque você falou do Rafael que não veio hoje também. Não, Rafael não, desculpa, Lucas. Tá? Beleza. É porque aqui... Desculpa, tá, Rafael? Não, tranquilo. Pessoal, então é isso. Eu vou gravar... vou finalizar a gravação aqui, tá bom? Beleza, gente. Obrigado, professor. Pessoal, então assim, o que eu vou pedir para vocês? Hoje já todos aqui participaram. Eu gostaria que vocês participassem do próximo encontro, que a gente vai falar da escrita do projeto, tá? A gente definir as bases, já começar, eu definir algum líder do grupo, para me passar algumas orientações em relação à escrita desse projeto e o início das execuções dele, tá bom? Beleza. Tá bom? Então, assim, eu vou finalizar aqui a gravação.